Então, o secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, Dr. Erno Harsheim, ex-secretário da Saúde de Porto Alegre, bom dia. Bom dia, escola, bom dia, Rosane, bom dia, Caroline, bom dia a todos os ouvintes. Então, quais são os seus desafios, e essa é uma das propostas que o senhor leva para o Ministério da Saúde? Olha, essa é uma proposta de melhoria do SUS de todos que estão acompanhando o que se faz fora do Brasil, né, escola. A gente tem um problema de acesso crônico ao sistema de saúde. Ele é crônico e disseminado. A gente tem problema de acesso nas unidades básicas, mas tem problema de acesso também às especialidades médicas, problema de acesso a procedimentos, problema de acesso a leitos hospitalares. E se a gente não reforça a atenção primária, a gente não tem como resolver o problema de acesso nos outros pontos de atenção, porque a atenção primária tem que ser a porta de entrada do sistema e tem que ter uma grande capacidade de resolver o maior número de problemas frequentes, de problemas comuns das pessoas. Se os problemas comuns não são resolvidos na atenção primária, a gente sobrecarrega os pronto-atendimentos, sobrecarrega os hospitais, o que deixa o sistema todo disfuncional, e aí essa dificuldade de acesso só se amplia. O ministro foi secretário municipal de saúde de Campo Grande por 5 anos. Eu já comentei várias vezes com várias pessoas que esses 2 anos que eu fiquei à frente da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre foi o período da minha vida em que eu mais aprendi. E o ministro também aprendeu muito aí durante esses 5 anos como secretário municipal de Campo Grande. Ele disse isso ontem no discurso de posse dele. E então ele está pronto, conhece o sistema de saúde para implementar as mudanças que o nosso sistema precisa. Vamos lançar um olhar sobre o Rio Grande do Sul e o diagnóstico que o senhor tem sobre o acesso à saúde aqui no Rio Grande do Sul. O que precisa ser alterado agora que o senhor tem aí uma outra função, essa olhando de cima também os problemas de todo o Brasil, mas com a sua experiência aqui de Porto Alegre. O que precisa mudar aqui no Rio Grande do Sul no acesso à saúde? Olha, escola, eu vou repetir o que eu comentei antes, né? A gente tem que ter um maior acesso, maior resolutividade, maior capacidade de resolver os problemas na atenção primária, mas a gente tem que resolver no Rio Grande do Sul desequilíbrios regionais que nós temos, né? Por exemplo? A gente tem distribuição de recursos federais para vários centros hospitalares do estado, e alguns deles não têm entregue todo o conjunto de procedimentos, internações, cujo financiamento garantiria. E isso provoca certo desequilíbrio, né? O senhor está falando de grandes hospitais? Eu estou falando de centros que têm grandes hospitais, né? Nós temos várias cidades no Rio Grande do Sul que têm o regime de gestão plena da saúde, que fazem a gestão do seu financiamento, dos repasses estaduais e federais, e por inúmeras dificuldades, não é intencional, por perda, às vezes, das equipes especializadas nos hospitais que ficam nessa cidade, alguns procedimentos deixam de ser realizados, o que faz com que a gente aumente essa falta de funcionalidade do nosso sistema. Eu tenho certeza que a secretária Alita, que é extremamente competente, inteligente, conhece muito o nosso sistema de saúde, está muito a par disso e vai trabalhar para trazer um equilíbrio para essa questão regional. Além disso, é muito importante que a gente tenha escala em saúde na escola. O que é escala? Não estou brincando com o teu nome agora. Tá bom, não tem problema. É a gente ter grandes centros com especialidades muito aprofundadas, né, com subespecialidades e procedimentos complexos, levando ao máximo a sua capacidade de atendimento. Se a gente pegar, por exemplo, a oncologia pediátrica no Rio Grande do Sul, a gente tem mais de 30 centros de oncologia pediátrica espalhados pelo estado, mas a gente tem uma qualidade muito diferente entre eles. A gente tem alguns com taxas de mortalidade em torno de 15%, 20%, enquanto tem outros com uma taxa de mortalidade de 50%. Por quê? Porque a gente tem que colocar mais crianças nos centros que têm mais qualidade e talvez a gente tenha que escolher quais que permanecem e quais que não permanecem. Isso traz eficiência para o recurso. Mas a cidade tal vai perder um centro. Bom, mas vai ter uma cidade próxima. Se faz um transporte sanitário daí daquela criança para fazer
e da sua mãe, do seu cuidador, da sua família, para fazer o tratamento. Mas se a gente não trabalhar com essas duas características, escala, capacidade de atendimento e qualidade, a gente vai continuar com um sistema que gasta bastante, deveria gastar mais, mas gasta mal. Então, como a gente vai colocar mais recurso agora no sistema se a gente ainda não tapou alguns ralos do sistema, né? Eu não tenho dúvida que a gente precisa de um pouco mais de financiamento no SUS. Mas eu também não tenho dúvida que primeiro a gente tem que fechar alguns ralos, senão esse dinheiro a mais acaba boa parte deles escoando pela falta de eficiência e qualidade. Secretário, uma das primeiras medidas anunciadas pelo ministro é a de criação de um terceiro turno nos postos de saúde, como nós já temos aqui no Rio Grande do Sul implantados na sua gestão. Como se sabe que o cobertor é curto, o dinheiro do SUS é curto, o senhor mesmo disse isso, como é que se faria esta ampliação do horário de atendimento nos postos? Rosane, essa é uma proposta que o prefeito Marquesan fez na campanha, né? A gente adotou ela como principal meta nossa. A gente deve abrir agora nos próximos dias, o secretário Pablo vai inaugurar, junto com o prefeito e o vice-prefeito Gustavo Paim, a unidade de saúde Ramos, lá na Zona Norte. Sofreu uma ampla reforma, vai ficar linda a unidade para fazer esse atendimento. A gente sabe muito bem quanto custa isso, né, Rosane? É um tipo de atendimento que não pode ser colocado, por exemplo, numa cidade muito pequena, porque vai ficar ocioso, né? A gente tem inúmeros municípios no Brasil aí, quase 3.000, com menos de 5.000 habitantes. Então, não tem sentido tu colocar uma unidade a funcionar até às 10 horas da noite numa cidade tão pequenininha como essa. Então, tu tem que fazer algum acordo regional. Por outro lado, 80% da população brasileira vive nos grandes centros urbanos. Então, quando tu faz uma medida que atende os grandes centros urbanos, numa única tacada, tu está ampliando acesso e resolvendo problemas de 80% da população brasileira. A gente tem que repensar a questão do financiamento da atenção primária para isso, né, Rosane? E incentivar os municípios a ampliarem o horário de atendimento com um financiamento específico destinado para isso. Além disso ser possível, dentro do que a gente tem de orçamento no Ministério da Saúde, por redirecionar esforços, e o ministro foi muito claro, desde as reuniões que tivemos na transição e ontem também no discurso de posse, que cada real que nós economizarmos vai ser colocado na assistência. Não vai ser um real economizado para o Paulo Guedes, vai ser um real economizado dentro do Ministério da Saúde para voltar para a assistência dentro do orçamento que nós temos. Olhando a experiência que nós tivemos na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, a gente tem certeza que é possível produzir essa economia. Secretário, mas deixa eu aproveitar seu ganchinho aí. Porque eu estou acompanhando há bastante tempo aqui o Ministério da Saúde, o senhor tocou um ponto fundamental que é fechar alguns ralos. Exatamente para fazer essa economia, para que tenha esse dinheiro para se aplicar, se direcionar aos municípios. Mas o senhor já conseguiu fazer esse diagnóstico? Que ralos são esses que vocês podem fechar para que tenha dinheiro para fazer esse investimento que o senhor se refere, né, na saúde básica? Não, a gente não conseguiu ainda, né, Carolina? Hoje é dia 3 do ano, né? Eu estou me deslocando agora para Brasília. Nossa primeira reunião do primeiro escalão do Ministério é hoje, às 1h30 da tarde. O Gabardo, o ministro, outras pessoas da equipe de transição estiveram mais presentes no mês de janeiro, já estudando os dados do Ministério. Eu estava terminando, né, a minha tarefa em Porto Alegre. A gente precisa de um período curto de tempo para conseguir identificar onde estão os principais e, com isso, conseguir redirecionar recursos. Mas a gente já tem algumas informações relacionadas a isso, né? A gente sabe, por exemplo, que tem uma ordem bem superior ao bilhão de reais destinado em convênios com inúmeras universidades e alguns deles sem retorno nenhum para a população, né? Só na Secretaria de Vigilância à Saúde a gente tem 500 milhões de reais aplicados em convênios que podem ser revisados, e aqueles que dão retorno são mantidos, e aqueles que não estão dando retorno não são mantidos, né, Carolina? A gente tem que fazer essas opções. Para priorizar, a gente tem que cortar coisas, né? Priorizar não é botar uma ordem e manter todos os gastos e todos os investimentos, é escolher quais são os principais.
Além disso, hoje nós temos no Brasil quase 15 bilhões de reais nas contas dos fundos municipais de saúde. Nas contas bancárias dos municípios brasileiros. Recursos desde 2014, às vezes até antes disso, que estão presos por regras de uso, que não foram usados porque o gestor não conseguiu aplicar naquela despesa marcada que vem do governo federal. Então, esse é outra quantidade enorme de recursos financeiros que a gente pode ver uma possibilidade de trazer para recursos segmentados desses 15 bilhões de reais uma aplicação sob, obviamente, uma norma legal clara que não implique em nenhum prejuízo jurídico, nem para o prefeito, nem para o secretário municipal de saúde. Secretário, para a gente encerrar, o senhor tem uma experiência bem sucedida também numa área que é a área do futuro, a telemedicina. De que forma essa sua experiência vai poder ser ampliada para o Brasil? Olha, Rosane, hoje, se a gente quiser resolver o que é o triângulo do problema do sistema de saúde, que é acesso, qualidade e custo, a gente só consegue fazer isso usando telesaúde e telemedicina. Ainda mais um país na proporção, no tamanho que a gente tem, com as dificuldades de acesso geográfico que a gente tem, inclusive dentro do Rio Grande do Sul, né? As pessoas acham que a Amazônia tem problema de acesso geográfico, é óbvio que lá é pior, mas a gente também tem aqui várias cidades que estão bem isoladas e distantes do ponto de vista rodoviário de locomoção. Então, a telemedicina vai ficar dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas obviamente na organização que a gente fez do Ministério da Saúde, né, eu vou estar apoiando o secretário Gabardo como adjunto dele, mas já deixamos claro na primeira reunião que tivemos na transição de que a parte da assistência dentro da estrutura da Secretaria Executiva vai ficar sob meu cuidado, né? Vou apoiar o secretário da SAS, que é a Secretaria de Atenção à Saúde, da nova Secretaria de Atenção Primária, que vai ser criada quando nós fizermos a reforma administrativa. Eu, inclusive, estou assumindo em outro cargo, né, Rosana? Eu estou assumindo numa Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, enquanto a gente não faz a nossa reforma administrativa, agora nesses 60, 90 dias iniciais, o prazo que, a princípio, o ministro nos deu para isso. A gente quer até fazer ela mais breve, para já colocar o novo organograma em funcionamento. E aí, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, vai ficar a telesaúde e a telemedicina, mas obviamente que, junto com o secretário Denizar, que é um parceiro que trabalha com análise de tecnologia em saúde há muito tempo, que eu conheço de colaborações acadêmicas, a gente vai estar fortemente ampliando isso. É uma equipe muito boa, viu, Rosane? O secretário de Vigilância é um colega altamente capacitado, é uma equipe técnica baseada em evidência científica, que conhece o SUS. Eu estou muito contente, viu? Acho que a gente vai conseguir produzir as transformações principais que o SUS necessita. Secretário, muito boa sorte na sua nova função, obrigado pela entrevista e boa viagem a Brasília hoje. Obrigado a todos. E Carolina, quando você voltar de férias, vamos tomar um cafezinho lá em Brasília para ter um papo, tá? Não, lhe espero aqui na sucursal com o mate pronto. Não é só a escola que tem mate na redação. Beleza, ótimo. Te recebo aqui. Disponível, tu me dá um toque e eu te visito. Tá certo, um abraço. Obrigado, doutor Erno Harsheim. Tchau. Obrigado. Erno Harsheim, ex-secretário de Saúde de Porto Alegre, que agora assume uma função estratégica no Ministério da Saúde em Brasília.